Porto 360. Apoio Modal GR. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana, entrevisto o Flávio da Rocha, diretor da Eldorado. Flávio, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Para mim é um prazer estar nesse segundo programa e principalmente para dar uma boa notícia, né? Tanto para nós da empresa Eldorado, que há muitos anos estamos trabalhando por esse processo, e também para a cidade de Santos e para o Porto de Santos, que é a vitória aí desse leilão do STS 14. Antes da gente falar do leilão e evidentemente da vitória, Flávio, preciso te fazer este questionamento. Como é que foi o processo? Eu sei que as pessoas devem estar se perguntando, né? Como é que é participar de um processo, de uma licitação de uma área dentro do maior porto da América Latina? Quantos profissionais envolvidos? Como é que foi todo esse processo? Desmistifica isso pra gente. O processo ele já se inicia, né, na divulgação do leilão. Nós contratamos empresas que nos auxiliam nesse processo do leilão, seja empresas de advocacia, seja consultores para nos auxiliar. A gente envolveu praticamente em torno de 50 pessoas em todo esse processo. Reuniões praticamente que dia sim, dia não, e quando vai chegando próximo do leilão, reuniões diárias, né? Porque é um processo, por mais que nós estamos no mundo tecnológico, você demanda muita documentação. Então você tem que imprimir documentação, vistar documentação, você precisa encadernar documentação, são 3 módulos de encadernamento. Então assim, é muito material e aí a gente passa por 5 pessoas, né? Às vezes uma pessoa confere, a outra reconfere, a outra, pelo menos 5 pessoas olhando para que a gente não tenha nenhum erro e vá corretamente toda essa documentação para a gente não ter nenhuma surpresa aí no meio do caminho. Isso a gente pode chamar de processo de habilitação, né? Justamente, você precisa providenciar toda essa documentação para que você seja habilitado a participar de uma concorrência como essa. Justamente, antes de você até ter o dia do leilão efetivo do Viva Voz, você precisa ser habilitado a participar desse leilão. Então você tem um processo de documentação anterior e depois da vitória você tem um outro processo de documentação um pouco mais detalhado. Agora vou te pedir, e vou me utilizar dessa liberdade que eu tenho com você, como é que foi o dia do leilão, né? O Flávio acordou ali de manhã, estava apreensivo, ansioso, como é que a companhia recebeu também a notícia, né, vencendo esta área? Como é que foi o dia para você e para a tua companhia, Flávio? É um dia diferente, né? É um dia diferente porque você trabalhou durante um bom tempo, né? Não só você, mas todo um time de pessoas e mais o time da empresa, né? Os funcionários, mais de 4.000 funcionários, assistindo aquilo e aguardando que, poxa, eu acho que esse é o momento da gente ter um porto realmente, um terminal dentro do Porto de Santos. Então, você já praticamente dormir não, né? Você não dorme na noite anterior. Verdade. Você fica naquela tensão de imaginar o que pode vir dentro desse leilão, quais são os valores que vão estar dentro do envelope dos nossos concorrentes, se vão ter um concorrente ou se vão ter mais de 3 concorrentes. Então, realmente você vai naquela tensão. Outro ponto também é que, devido à situação da pandemia, houve realmente acesso controlado. Então, às vezes aquele pessoal que participou, que a gente gostaria que estivesse junto com a gente lá dentro da B3, Claro. não puderam entrar. Então, assim, tudo isso vai fazendo com que a gente cada vez mais tenso, né? Vou dizer, até o momento que chega na abertura dos envelopes. Flávio, falando de investimento, qual foi o valor da outorga? Nós ofertamos 250 milhões no primeiro leilão do STS 14. E no STS 14A nós ofertamos 260 milhões. Declaro fechado o maior valor de proposta, proposta melhor classificada para a Eldorado Brasil Celulose S.A., representado pela corretora Bradesco, valor de outorga de 250 milhões de reais. Vocês ganharam as 2 áreas, né? E como é que foi esse processo? Isso é uma novidade até para o setor. E aí, fruto disso, vocês tiveram que escolher uma das 2 áreas, foi isso, Flávio? Existe uma regra até já prevista em edital,
onde nós não poderíamos ter mais de 40% do share de mercado da operação de celulose no Porto de Santos. Então, como as duas áreas, cada área é em torno de 23%, daria 46%. Então, nós ganhamos as duas, a gente obrigatoriamente temos que abrir mão de uma. Então, aí a gente optou pelo STS 14. Flávio, a gente sempre fala de multimodalidade, né, principalmente dentro do nosso setor, e a gente sabe que o Brasil escolheu o modal rodoviário, até porque o Brasil sempre teve pressa de crescer. Como é que está o planejamento da Eldorado para trabalhar os modais? Ferrovia, faz parte do planejamento? Sim, com certeza. Inclusive, hoje nós não utilizamos a ferrovia, porque nós não temos o acesso ferroviário no nosso terminal da Riches, né? Que hoje, para todos entenderem, hoje a gente já opera no Porto de Santos através de container e através da operação de breakbook. E dentro desse terminal, a gente tem um terminal de 10 mil metros quadrados aqui no meio da cidade de Santos. É um terminal que não tem acesso ferroviário e é um terminal que está muito distante do berço de atracação. Então, assim, eu preciso fazer, às vezes, percorrer 7 quilômetros para poder chegar no navio e poder embarcar a celulose dentro do navio. Então, como o espaço é muito pequeno e a gente tem essa, vamos dizer, essa pouca produtividade de operação, a gente acaba que desviando um pouco do nosso produto, da celulose, também para os portos do sul. Claro. Então, hoje a gente opera muito bem lá em Bituba, que a gente começou esse ano com a operação de breakbook, e no porto de São Francisco do Sul. Então, são as operações hoje que a gente tem que fazer devido a essa, vamos dizer, de nós não temos esse acesso aí para poder operar no Porto de Santos. Em virtude desse novo acesso aqui no Porto de Santos, qual é a previsão de movimentação para essa nova área, Flávio? A nossa ideia inicial é a gente movimentar em torno aí de 1 milhão de toneladas, é o que a gente está querendo já trazer para esse terminal. Hoje a gente consegue operar no nosso terminal da Riches em torno de 500 mil toneladas. Então, quer dizer, a gente está falando em dobrar o volume de celulose aqui para esse novo terminal quando entrar em operação. Você falou em celulose e evidentemente a gente tem uma audiência bastante técnica, mas também a gente tem uma audiência da sociedade de um modo geral. Sim. Flávio, o que é a celulose? Explica para a gente que a gente possa entender o que é a celulose e de que maneira se opera com esta carga desde o início lá da sua plantação até evidentemente o embarque desta carga para outros países. A celulose, para ser bem simples e rápido, ela é a matéria-prima para a produção do papel. Então, os nossos principais clientes são aqueles clientes que vão produzir ou papel de imprimir e escrever, que é um caderno, uma folha de papel sulfite, é o cliente que vai produzir o papel higiênico, a gente chama um segmento de tissue, que é papel higiênico, papéis descartáveis, aquele papel toalha que você utiliza em casa. Nós temos um segmento que é o dos papéis especiais, que, por exemplo, a gente tem essa mesa, essa camada aqui que imita madeira é uma camada de papel e vai celulose de eucalipto nesse material. E temos também a parte de embalagens de cartões, né? Então, por exemplo, você pega uma caixa de pizza congelada, uma caixa de hambúrguer, ali toda a embalagem que tem medicamentos, toda embalagem que tem um fundo branco, ela tem um pouquinho da nossa celulose, da celulose brasileira ali nesse material. Olha que curioso. Flávio, qual é o share da Eldorado hoje de movimentação, principalmente deste produto, não só no Brasil, mas também de um modo geral, internacionalmente falando? O Brasil, se a gente contabilizar o Brasil, hoje o Brasil é o maior produtor de celulose de eucalipto do mundo. Então, a gente fala de celulose de mercado, né? Então, a Eldorado hoje ela está entre os 5 maiores produtores de celulose aí do mundo inteiro. Um número bastante expressivo. Flávio, a gente falou sobre a outorga, sobre os investimentos, e uma agenda que a gente percebe no setor portuário é a relação da instabilidade jurídica que, de alguma maneira, pode prejudicar novos investimentos. Como é que a Eldorado está olhando esta questão da instabilidade jurídica que nós temos dentro do nosso país e se isso, de alguma maneira, afeta novos investimentos previstos até pela própria companhia? Não tenha dúvida que sempre onde você tem estabilidade jurídica, muito dificilmente você faz um investimento. Essa é uma preocupação muito grande. Isso a gente já vem retratando desde o início do edital, desde que teve a primeira audiência pública dos terminais de celulose. A gente
tenta ter uma garantia do governo, principalmente dentro do contrato, para que a gente possa fazer um investimento tão grande, que a gente está falando, não só o investimento dos 250 milhões de reais, mais 250 que nós precisamos para construir o terminal, e a gente precisa ter algumas seguranças jurídicas. Então, uma delas que você até citou no começo com relação à ferrovia, é que a gente, quando estiver com esse terminal pronto, é muito importante que o acesso ferroviário esteja chegando lá. Esse é um questionamento que a gente vem fazendo bastante ao governo, ele vem dizendo que está bem encaminhado, que isso acontecerá. Então, esse é um ponto que muitas vezes nos preocupa. Sem dúvida, até porque a posição hoje do local onde vocês irão implantar o terminal está praticamente no final do porto, né, Flávio? Isso, está no final do porto e assim, quanto menos a gente conseguir evitar de caminhão circulando, melhor. Então é importante que isso chegue de uma maneira aí através da via ferroviária, né? Flávio, falando um pouco de emprego, né? Eu sei que a região carece muito desta questão, até em virtude desta questão da pandemia, e a gente sabe que o Porto de Santos pode contribuir vertiginosamente para o crescimento da nossa economia regional pós-pandemia. Qual é a previsibilidade de empregos para o novo terminal que vocês irão implantar no Porto de Santos? Nós estamos prevendo aí, é lógico que tem todo um processo burocrático agora de documentação, assinar o contrato, a gente está prevendo de entrar com um time de obra aí já no começo do ano de 2021, quer dizer, a partir do começo do ano que vem, e a gente está calculando aí em torno de mais de 500 pessoas entre empregos diretos e indiretos, já a partir do ano que vem aí com o início das obras. Isso é um número bastante expressivo. Eu sei que a automação faz parte do processo da tua companhia, né? Eu tive a oportunidade já de conhecer alguns processos e eu sei que vocês sempre olham pelo lado da automatização destes processos. Como é que vai ser a operação do teu terminal? Como é que vocês estão vislumbrando isso, Flávio, para ser implementado no Porto de Santos e principalmente contribuir com a velocidade de informação para a tomada de decisão? Esse está sendo um grande desafio para a gente, porque, é claro, a gente tem total possibilidade de utilizar um terminal automatizado. O que a gente está definindo agora, estamos em conversas já avançadas com os sindicatos aqui do Porto de Santos, como que a gente vai fazer esse equilíbrio. Talvez um terminal 100% automatizado ou semi-automatizado, até porque as pessoas ouvem falar de automatização e pensam em desemprego. E é ao contrário, a gente está preocupado de ter as pessoas que vão ter condições e vão estar preparadas para poder operar um terminal automatizado. Então a ideia nossa agora nos próximos meses a gente já tem 3 projetos que nós estamos avaliando e a gente tomar a decisão por qual projeto que a gente vai iniciar essas obras. E é claro, isso a gente tem que estar muito bem alinhado também com o pessoal do sindicato. Então a gente vem conversando com todos eles aí nesse período, já desde o ano passado. Provavelmente agora, aí, a partir dos próximos meses, a gente vai avançar um pouco mais essas conversas, justamente para a gente poder tomar essa decisão. Flávio, eu quero te fazer esse questionamento porque eu entendo que a gente está vivendo um momento disruptivo, né? A própria pandemia contribuiu para isso e até impulsionou as questões de tecnologia. Será que o emprego no porto, de um modo geral, não está indo para uma área mais nobre? Será que essas pessoas não terão um maior valor agregado, até propriamente salarial, em virtude de estarem atuando em localidades mais nobres? Faz sentido essa minha ponderação? Não, faz total sentido. Isso é o que está acontecendo no mundo como um todo, né? Muitos trabalhos que são repetitivos, eles estão sendo automatizados. Não tem você mais a necessidade de manter uma pessoa fazendo um trabalho repetitivo, sendo que ela pode estar operando uma máquina para que essa máquina faça os trabalhos repetitivos. Então, eu acho que esse é o ponto que precisa começar a ser visto e ser entendido. A gente olha um pouco do histórico do Porto de Santos, né, assim, por mais que você encontre pessoas na rua, você fala, pô, meu pai trabalhou no Porto, meu avô, meu bisavô, né? Então vai vendo a cadeia. Só que aí você pega a geração hoje das pessoas que estão trabalhando no Porto e olha os filhos deles. O que eles estão fazendo? Ou estão no computador, ou estão no celular,
ou estão jogando videogame, e isso é muito fácil para eles. Então a gente precisa começar de uma maneira que a gente mantenha que essa geração ela possa dizer lá daqui 10 anos, ó, o meu bisavô, meu pai e eu hoje estou trabalhando no Porto de Santos. Mas para que isso aconteça, a gente precisa começar a preparar essas novas, essas pessoas mais novas para poder já entrar de uma forma mais tecnológica. Até porque isso se tornou ambiente para essa nova geração. Essa Justamente, geração isso. que chega agora, chega com esse ambiente de tecnologia. E eu acho que o Flávio foi bastante lúcido nessa colocação dele. Flávio, eu estou bastante curioso e quero te fazer esta pergunta. Quando é a primeira enxadada para começar as obras naquela localidade onde vocês foram vencedores da licitação? A gente não vê a hora de colocar o maquinário lá dentro. Bom, como eu disse, a gente, se tudo transcorrer bem aí pelo processo de assinatura de contrato, a gente acredita que a gente deva entrar do nosso terminal provavelmente em fevereiro ou março. E aí tem todos esses trâmites de assinatura, aí a gente é liberado provavelmente lá em janeiro ou fevereiro, e aí em março a gente vai estar apto aí para poder fazer os trâmites e entrar aí com a obra no porto. Como é que está o cronograma de obra e a implementação efetiva do terminal? Se a gente puder dizer ou colocar isto num timeline, a partir do momento que vocês entrarem, em quanto tempo o terminal fica pronto, se inicia as operações, contratações e assim sucessivamente? Iniciando nesse prazo aí de março, vamos dizer de 2021, provavelmente até final de 22, início de 23, a gente já tem condições já de começar a colocar a celulose dentro desse terminal. E é claro que provavelmente 6 meses antes a gente já inicie a parte de contratação. É claro que a gente já tem uma operação da Riches hoje, né? Inclusive queria fazer um agradecimento a todo o time da Riches, os mais de 100 funcionários que nós temos hoje aqui no Porto de Santos, agradecê-los. Todos assistiram emocionados também aí a vitória nossa no leilão, e essa vitória é para todos vocês. Acho que tinha que dar essa mensagem para eles. Mas o ponto a gente acredita que 6, 7 meses antes a gente começa as contratações, e aí depois de pronta a obra, você sabe, né, por nós estarmos numa zona primária, a gente precisa ter todas as licenças, todas as liberações, seja da Receita Federal, seja da ISPS. Então, a gente acredita que de 3 a 6 meses a gente consiga essas licenças. Então, final de 2022 e início de 23. Eu fico bastante feliz com a colocação do Flávio para com a equipe, porque isso demonstra a liderança, principalmente dos executivos que a gente tem no Porto de Santos. Eu acho que o resultado está sempre relacionado ao grupo de trabalho, e é ele que faz toda a diferença. Flávio, falando em grupo de trabalho, quero te fazer este questionamento. Como é que você está olhando, né, para que você possa, de alguma maneira, contribuir à relação do Porto para com a cidade, para com o negócio? Olha, a cidade de Santos é uma cidade que nós acolhemos desde o início, e a gente vem fazendo um esforço muito grande de estar participando do que a cidade vem fazendo. Seja agora nessa época de pandemia, onde a gente participou muito fortemente com doações, seja também antes da pandemia, e seja do que a gente está pensando para o futuro. Eu acho que não tem como a cidade de Santos não pensar no Porto, e não tem como o Porto também não pensar na cidade de Santos. E a gente tem que estar inserido. Como nós já estamos inseridos operacionalmente com um pedaço de espaço dentro do Porto, a gente também tem que ter a obrigação de participar junto com a cidade. Até porque é a cidade que vai nos atender, é a cidade que vai nos ceder os profissionais, que vai nos ceder toda essa estrutura que a gente vai precisar. Indiscutivelmente. A operação da Riches continua? Como é que vocês estão olhando esta condição, Flávio? Sim, a gente tem um contrato da Riches até 2027. É claro que naquela área, pelo PDZ, ela já não vai ser mais área de celulose, e a gente está conversando com o governo e entender como que a gente segue aí para os próximos passos. É claro, estando pronto o terminal, a ideia é que a gente transfira todo esse time para o terminal e comece a operar 100% no nosso terminal. Você comentou a respeito do PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos. Como é que você recebeu esse PDZ que foi apresentado pela Santos Port Authority e aprovado pelo Ministério da Infraestrutura, Flávio? Eu acho que é um passo dado, um passo muito importante dado pelo Porto de Santos para começar a sua estruturação para o futuro.
Eu não tenho dúvida nenhuma que foi um plano que foi bem discutido, foi um plano que pelo menos eu vi umas 3, 4 apresentações durante esses prazos aí de 2 anos mais ou menos, e eu acho que é um plano bem consolidado para que o Porto de Santos tenha uma estrutura de crescimento aí para os próximos aí 20, 30 anos. Flávio, eu não te fiz essa pergunta e não poderia me privar de fazê-la. A gente tem um novo espaço aqui no Grupo A Tribuna. Na tua percepção, esse espaço demonstra a relevância do maior porto da América Latina para com o maior veículo de comunicação que a gente tem no nosso país e na nossa região? Não, não tenha dúvida. Eu acho que o link de negócio, o link do entendimento e de ter essa possibilidade de falar com a população da Baixada Santista e da cidade de Santos, ela é muito importante. É importante eles saberem o que acontece naquele pedaço de terra que eles chamam de porto e que é o maior porto da América Latina. O que se passa por lá? Eu acho que essa é a oportunidade da gente estar aqui divulgando. Então, cada um pedacinho daquilo, falar um pouco de quantos milhões de toneladas exporta e quantos milhões de toneladas importa. Então, não tenha dúvida nenhuma que isso é de suma importância para o entendimento de toda a população. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de chegar ao final do nosso programa, quero trazer um tema que é bastante importante para a nossa região e principalmente para o desenvolvimento econômico que nós temos. O PDZ fala muito da clusterização. Você acredita que a competitividade vai impulsionar definitivamente a economia na nossa região e vai contribuir com o desenvolvimento, principalmente, Flávio, depois desta pandemia que a gente vivenciou? A gente está no caminho certo nos portos do Brasil e principalmente no Porto de Santos? O planejamento vem sendo estratégico? Olha, a gente nessa pergunta, a gente tem que olhar um pouco o que os outros portos do mundo eles fazem. E pela experiência do que a gente vem observando, seja nos portos de sucesso em produtividade, todos eles têm esse trabalho da clusterização. Eu acho que é um passo importante e é um passo que vai trazer sim produtividade para o porto, porque você evita de você ter vários tipos de negócio misturado dentro do porto e às vezes você pode ter até contaminação entre produtos, porque ele não está clusterizado. Então eu não tenho dúvida que esse é um passo importante, é um passo definitivo para a gente poder ter uma melhor produtividade. Eu volto a dizer, é uma experiência que está dando certo lá fora. Eu acho que é válido sim a gente fazer essa experiência aqui dentro do Porto de Santos. Para finalizar, eu quero perguntar a respeito da privatização. Como é que você recebeu a notícia de que existe aí o estudo já aprovado para que o Porto de Santos venha a ser privatizado, Flávio? Eu ainda não tenho, não sei qual que vai ser o modelo da privatização. Essa é a grande dúvida Essa é a grande dúvida. Então, assim, eu vejo com bons olhos uma privatização. Eu vejo com bons olhos, na verdade, uma profissionalização do porto, que não tenha influência, é claro, independente do governo que vai estar entrando no país, que o porto ele tem uma vida própria dele com profissionais conduzindo esse processo. Agora, a gente precisa entender um pouco mais a fundo de qual vai ser a proposta que vai vir. E, claro, se essa proposta for uma proposta que proteja o patrimônio nacional, né, que o governo ainda tenha o poder sobre todas essas terras e que traga um profissionalismo para a gestão do porto e que traga novas tecnologias, novidades para a operação, eu não tenho dúvida que eu acho que a gente vai ter que colaborar com essa privatização. De forma resumida, a gente pode dizer que o governo fica com a estratégia e o mercado regula o mercado, Flávio? Eu não digo o governo regular o mercado. Eu acho que o mercado ele deve ter, é claro, ele deve ter sua regulação, seja aí por meio de agências como CADE, como ANTAC. Eu acho que o governo ele tem que dar o encaminhamento e tem que ter as terras, né? No meu ponto de vista, a gente tem que proteger o que é o patrimônio nacional. Agora, o mercado em si, como isso vai ser conduzido, eu acho que a gente tem bons profissionais no mercado que podem ajudar a conduzir esse processo. A gente chegou ao final do nosso programa e, Flávio, queria te abrir esse espaço. Você, como executivo do Eldorado, qual é o recado que você dá para a nossa cidade, para o nosso Porto de Santos, uma vez que a gente terá a oportunidade de ter uma companhia tão importante quanto a de vocês aqui no maior porto da América Latina?
Olha, o recado que eu dou, eu já frequento a cidade de Santos aí desde os meus 19 anos de idade, seja para ir à praia, seja para trabalhar. A gente, com o resultado da vitória desse leilão, a gente fica muito feliz por firmar o pé e conseguir construir algo perene, algo de 25 anos, 50 anos, se Deus quiser 70 anos. Isso é muito importante, seja para a nossa empresa, para Eldorado, que vai ter possibilidade de crescimento no futuro, seja também para a cidade de Santos, que a gente vai gerar emprego, vai conseguir trazer conhecimento internacional, que vai conseguir trazer automação e coisas diferentes aí para aprendizado da cidade. Quero muito te agradecer, Flávio. Eu sei que a tua agenda está completamente corrida em virtude deste leilão. Imagina. E é um prazer te ter aqui, porque eu sei que você reservou um espaço para estar juntamente aqui conosco. E eu espero que ao longo dessa nossa trajetória eu possa contar muito com você aqui e com toda a equipe da Eldorado. Flávio, quero te agradecer muito pela tua presença aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre abertos aí nas dúvidas e nas emoções, né? Eu vou ficando por aqui. Porto 360, o espaço que movimenta muito mais que informação para você. Um forte abraço e até semana que vem.